Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder vos ministrar, compartilhar algum comentário a respeito das nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Quero antes, porém, agradecer a Deus por mais um ano que o Senhor nos concedeu, um ano de aprendizado, um ano que nos debruçamos na palavra de Deus. Fica a nossa gratidão ao Senhor por nos dar sabedoria, por poder nos ajudar a entender e também a ter uma iluminação sobre a sua palavra. Nós tivemos um ano recheado, um ano de muita sabedoria com as lições da nossa CPAD, principalmente na sala dos adultos. Primeiro trimestre nós estudamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, nesse primeiro trimestre, nós estudamos sobre a fé cristã, né? A preservação da unidade da igreja em meio a um mundo pluralista, onde muitas ideias estão se divergindo da palavra de Deus. Segundo semestre, nós falamos sobre a jornada cristã, né? Tivemos uma experiência da jornada cristã. No terceiro trimestre, nós falamos de fé e esperança com base na história da irmã Ruth e da irmã Esther. Trouxemos bastante informação a respeito da importância da fé em Deus para conseguirmos seguir. E por último, estamos estudando as promessas de Deus e como fomos presenteados com essas lições, falando sobre vários tipos de promessa, mas o Deus é o mesmo. Então fica aqui a nossa gratidão, a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que nos presenteou com temas tão agradáveis, e 2025 promete. Vamos começar o ano com debates calorosos sobre a palavra de Deus. Também queremos agradecer ao nosso ministério, pastor José Wellington Bezerra da Costa, na pessoa do pastor Elias Camilo dos Santos e pastor Paulo de Tarso, são nossos pastores aqui no setor da Lapa. E também quero abraçar todos os professores, superintendentes e colaboradores da Escola Dominical, através da pessoa do pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, que são nossos superintendentes e idealizadores também desta sala Abraão, que é uma sala para os professores. No caso dessa lição, nós vamos ministrar aos alunos também, então trazer uma rápida reflexão a respeito da lição de número 13, e a todos os alunos que se dedicaram esse ano para que a escola dominical acontecesse. A escola só acontece porque nós temos alunos dedicados, empenhados para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, sem mais delongas, meus irmãos, nós já vamos começar falando sobre as promessas de Deus que são infalíveis. Permitindo Deus, essa aula será ministrada em 29 de dezembro de 2024, último domingo do ano. O texto áureo está em Números, capítulo 23, e o verso de número 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você puder, grife essa palavra aí, destaque essa palavra, tá? Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? A verdade prática diz que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Vamos descendo mais a nossa leitura bíblica em classe. Ela está no Salmo 102, verso 25 a 27, e segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 8 a 13, que passamos a ler agora. Salmo 102, verso 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Pedro falando à igreja de Jerusalém: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda, não atrasa a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor, irmãos, fala do arrebatamento da igreja, tá? Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém de serem santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão,
e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, olha aqui, nós, cristãos, segundo a sua promessa, veja aqui mais uma vez, promessa de quem? De Deus, não do homem. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Foco da nossa lição hoje é falar sobre a infalibilidade, palavra um pouco difícil da gente falar, né? Do nosso Deus. Então nós estudamos durante todo esse trimestre, irmãos, nós falamos sobre promessas de Deus. Na lição 1 nós falamos sobre as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, promessas de obediência, promessa de salvação, de cura divina, um coração novo, a promessa de paz, a promessa para pais e filhos, promessa da proteção divina, promessa de provisão, promessa de vida abundante, e agora estamos falando que todas essas promessas são infalíveis. Quando a gente fala sobre infalibilidade, então a explicação que nós temos, quando a gente fala de infalibilidade, refere à sua incapacidade, a capacidade, né, ou a incapacidade de Deus de errar. Então, a gente não pode considerar Deus como um ser humano que falha, que promete e falha. Não poderemos considerar Deus como um ser qualquer que faz uma promessa, como um político que faz uma promessa, como uma autoridade que faz uma promessa e não cumpre, né? Chegamos agora na época de Natal e é muito comum os pais fazerem promessa aos filhos que se tirarem boas notas, que se alcançarem passar de ano na escola, ganhariam uma bicicleta, ganhariam um videogame, ganhariam alguma coisa, e de repente por uma situação da vida aí não conseguiu dar esse presente para o seu filho. E gera uma chateação, gera uma frustração na criança. Mas o nosso Deus, ele é diferente. Quando a palavra de Deus ela é fundamentada, quando a palavra de Deus ela é falada, ela é circunstancial. Então, se você se manter firme na presença de Deus, se você tiver uma vida digna diante do Senhor, a promessa de Deus vai se cumprir, né? Porque Deus, ele não pode mentir. E daí, eu falando sobre a infalibilidade de Deus, tem duas palavras uma palavra que eu criei aqui, que fala sobre imutabilidade, e essa imutabilidade, ela fala intrinsecamente da perfeição de Deus, fala da natureza do Senhor, que ele não pode mudar. Então Deus, ele é imutável. E daí uma palavra do hebraico, que é a palavra amém, né, da onde falamos amém, é a palavra amém do hebraico, ela significa verdadeiro ou fiel, mostrando que Deus, ele é infalível, que Deus não pode falhar, o seu nome é verdadeiro, o seu nome é fiel, né? Quando nós vemos um exemplo bíblico, me permita convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 12, Gênesis, capítulo de número 12, e o versículo de número 2 e 3, olha só, de ti, é Deus falando para Abraão, olha para Márcia, de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus libera uma palavra, uma promessa para Abraão, e a gente vê que essa promessa, ela se cumpre. Abraão se tornou pai de uma grande nação, do povo de Israel, que nós vemos hoje aí, e fora isso, em Abraão, o pai da fé, nós, gentios que fomos enxertados em Cristo, nós também gozamos dessa mesma bênção. Então, as palavras de Deus que foram proferidas, irmãos, há mais de 4.000 anos atrás, elas se cumprem, porque Deus é infalível, as palavras do Senhor não podem ser mudadas. Um outro ponto que eu coloquei aqui nos meus comentários é que a promessa de Deus são infalíveis porque estão fundamentadas em sua natureza imutável e em seus propósitos eternos. Números capítulo 23, verso 19, que é o que nós lemos no nosso textuário, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, quando nós vemos que essa promessa é dada ao povo que está transitando no deserto,
né? O povo chega um momento de ter dúvida, né? Será que Deus vai fazer? Será que vamos chegar à dita terra prometida, né? E nós vemos isso daí se cumprindo em Josué, né? Deus prometeu a conquista da terra de Canaã e Josué ele testemunhou o cumprimento da promessa. Veja comigo lá, Josué capítulo 21, né? Porque eu acho que é um ponto importante que os irmãos precisam ter, é que a palavra de Deus, até para os meus irmãos, era comum quando um profeta falava, escute isso, quando um profeta falava, o povo escrevia. E aquela promessa, se ela não se cumprisse, o povo ia atrás do profeta. Em alguns casos até matava o profeta. Mas o povo ia atrás do profeta. Se a palavra não se cumprisse, o profeta não era de Deus. Então o povo anotava aquilo ali para ver se era verdade. Então toda promessa aqui ela tem que gerar um testemunho. Capítulo de número 21 e o verso de número 45, veja aí, ó. Josué falando a respeito da promessa que Deus havia falado lá em Números. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa palavra cumprir é a palavra bo, tá? Que é ir para dentro, é chegar, é entrar, é ter efeito, é atacar, é suceder, é alcançar, é ser enumerado, é ser gerado, é trazer para fazer. Então, tudo aquilo que Deus falou para Israel se cumpriu. E a gente vê aqui Josué testemunhando a respeito do que Deus havia falado de toda a trajetória, desde a saída do Egito, desde a promessa de uma terra para Abraão. Deus cumpriu toda a palavra. E aqui nós vemos o momento que Josué ele dá o testemunho. Então, me permita abrir aqui um parênteses para você durante essa aula, né? Deus vai lhe dar a condição de você testemunhar a respeito daquilo que ele prometeu. Então, renove a sua fé, né? Deus não está preso a 24, a 25, a 26, não está preso a janeiro, a fevereiro. Não, Deus está preso à sua palavra. A palavra dele é fiel, ele é o amém. Né? Em Apocalipse diz aquilo que diz o amém. Então, um dos nomes de Deus é o amém. Então, vai se cumprir aquilo que o Senhor falou. Cuidado, irmãos, a gente precisa ter muita atenção com aquilo que Deus fala e aquilo que profetas falam. E para isso você precisa ter dentro de si o Espírito Santo de Deus para testificar para aquilo que o profeta está falando, para aquilo que foi pronunciado pela boca do homem, se ela vem de Deus ou não. Para isso nós precisamos do Espírito Santo para testificar, para atestar se aquela palavra é fiel e verdadeira. Então a gente escuta, mas a gente retém aquilo que é bom. Amém? Então vamos continuar falando aí. Então a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é infalível. Eu até coloquei aqui, ainda dentro do primeiro tópico, né? Em 2 Pedro, nós vemos o apóstolo Pedro, que ele tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do Senhor. Então a gente está falando ali de 20, 30 anos que o Senhor havia ascendido ao céu, o povo já estava querendo saber, mas está demorando demais, já passaram 30 anos. Imagine nós aqui, irmãos, né? Graças a Deus temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar. E daí Pedro, ele fala, né, no texto, inclusive, que nós lemos aqui, olha só, versículo 8 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus não é o cronos. O cronos é aqui, irmãos, que nós cronometramos, que nós temos o relógio, tá? O tempo de Deus é o kairos. Então, no kairos de Deus, a contagem de dias, de horas, são diferentes, né? E daí diz o verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco. Por que o Senhor ainda não voltou? Pastor, mas que demora é essa daí, né? Por que demora-se tanto, né? Alguém fica preocupado com isso, com essa demora. Mas isso daqui fala da misericórdia do Senhor, irmãos, da longanimidade do Senhor, que ele não quer que ninguém se perca. Olha aqui, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, olha isso, irmãos, que todos se salvem, ou venham se arrepender. E quando você tem o arrependimento, você tem a salvação. Daí ele fala, mas fiquem tranquilos, o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Não que será um ladrão, mas ele vem como um ladrão. O ladrão você não espera, o ladrão você não coloca, você não prepara um chá da noite para esperar o ladrão
né? Ele vem de repente, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes. Aqui já é uma mensagem mais escatológica, né? Fala da destruição da terra. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 20, no capítulo 20 e 21, né? Então, aqui é mais uma palavra escatológica. Mas olha o texto. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos. Isso daqui é fermos. Aguardar fala de fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que existe. Tá? Aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Glória ao nome do Senhor por isso. Tá? Então, esse daqui é um ponto, né? A palavra de Deus, ela é infalível. Vamos lá, irmãos, para o tópico de número 2. Deus não mente e nem se arrepende. Aqui tem uma contradição, irmãos. Parece ter uma contradição, mas a gente tem uma teofania para isso daqui. Né? Alguém fala assim, mas Deus se arrepende? Deus não mente? Como é que funciona isso daí? Então, primeira coisa que a gente precisa ter, irmãos, é que Deus, ele não mente. Deus, ele é a verdade. Nós acabamos de ver lá em cima que a palavra amém em hebraico quer dizer fiel, verdadeiro. Isso daí é a natureza de Deus. Deus não mente. E ele nem muda de ideia, né? O que a gente vê dentro da linguagem, né, que é esse arrependimento aqui que a Bíblia mostra, né, pesou-lhe em seu coração, traz uma conotação de entristecimento com a escolha que o ser humano fez de se afastar de Deus, né? Então, o arrependimento dele, essa palavra se arrepender, traz uma conotação não da conotação do arrependimento do ser humano. O ser humano se arrepende, que o ser humano quer voltar atrás. Não. Vamos lá, Números, capítulo 23. Eu quero pegar essa palavra para os irmãos, e o verso de número 19. Ele não é homem para que minta, né? Isso daqui essa palavra é a palavra kazab, que quer dizer mentiroso, que quer dizer que falha. Deus não falha. Então essa palavra kazab, uma das suas raízes, ela quer dizer falha. Então Deus não falha. E ele nem se arrepende. Essa palavra arrepender é a palavra nachan, tá? Que essa palavra fala de estar sentido, de lamentar, de sofrer, de se arrepender, tá? Então, essa palavra aqui não é o arrependimento do ser humano. Ah, fiz errado, poxa vida. Não, isso daqui fala de sentimento. Esse arrependimento que a Bíblia está falando aqui é de arrependimento, do sentimento que Deus tem a respeito do homem, tá? Veja aí em Números 23, no versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Isso daqui a gente está falando do profeta, né, Balaque, que queria profetizar contra o povo de Deus e não podia, né? O profeta Balaão, perdão, né, a pedido de Balaque. Então, irmãos, alguém questiona, Deus se arrependeu? Em Gênesis 6 a gente, né, mostra lá na história de Noé que ele construiu uma arca para a salvação dele, da sua família, dos animais, por causa da destruição que viria devido à corrupção da humanidade, da sociedade na época. E isso tudo se dá porque Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, né? E a palavra em seguida vem que pesou-lhe ao coração. Então Deus está sentido com o ser humano, pela atitude do ser humano. Então Deus, ele não se arrepende, irmãos. Então essa palavra é um antropomorfismo, que é antropo, fala de ser humano, do homem, né, e morfos, de mudança, então, ou de adaptação. Então, essa é uma linguagem que ficou colocada para que a gente pudesse entender como fosse um sentimento humano, mas não é humano, tá? Então, o antropomorfismo, descrevendo uma perspectiva humana da ação divina, não uma mudança da natureza do propósito de Deus. Então, Deus não muda a sua natureza como ser humano, tá? Então, parece uma contradição, mas não é. A gente vê em Jonas que Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria a Nínive, né? Deus olhou para a situação de Nínive e falou, eles não merecem isso daí. Então, essa é o verdadeiro significado para essa questão de arrependimento. Mas vamos lá falar também, irmãos, sobre o terceiro tópico, que é a das infalíveis
promessas de Deus, tá? E aí já estamos indo para o nosso tópico final, tá? Primeiro, irmãos, nós temos aqui um plano glorioso. Então, o ser humano, quando caiu, com a queda do ser humano, houve um rompimento do relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Esse rompimento, esse vazio que foi criado, ele só foi suprido em Cristo. Então, Cristo, ele é o elo que nos conecta com Deus e com o homem. Então, através da redenção de Cristo, através da salvação, nós podemos ter acesso a Deus novamente. Mas alguém fala assim, Deus foi pego de surpresa pela queda do homem. Não foi. Apocalipse capítulo 13, no verso de número 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, antes do ser humano ser criado, Deus já sabia da queda do ser humano. Então, Deus ele já havia criado um plano de salvação, e o Cordeiro, que é Jesus, que nos conecta novamente, que nos religa novamente a Deus, ele já estava crucificado, já estava morto desde a fundação do mundo. Para quê, irmãos? Para que se cumprisse a promessa de vida eterna. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o homem e, claro, criou a terra, ele estabelece ali na terra o jardim do Éden. No jardim tinha várias árvores e duas em específico, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia comer dela, e a árvore da vida. Essa árvore daria vida, o fruto dela daria vida eterna ao ser humano. Quando o homem come da árvore que não poderia comer, do fruto da árvore que não poderia comer, do conhecimento do bem e do mal, rapidamente a árvore da vida é sacada da terra. Por quê? Por conta do pecado, o homem agora começa a ter começo, meio e fim. Mas para o cristão que está em Cristo, ele termina a sua vida aqui na terra e ele tem a eternidade no novo corpo, no novo céu e na nova terra. E esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas, né? A esperança de Deus, a esperança do crente, ela foi forjada na promessa infalível de Deus. Então, ao longo do século, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Hoje nós sabemos que a expectativa de vida, por conta das medicinas, do avanço da medicina, são 80 anos. Mas a gente olha nos anos 70, a média de vida das pessoas era de 40 a 50 anos. As pessoas já estavam envelhecidas naquela época. Hoje o envelhecimento ele é mais tardio, mas o homem continua morrendo. Há alguns relatos de pessoas que morrem aí com seus 100 anos, 110 anos de idade. Mas eles morrem, eles são carentes, porque o corpo, por mais que você cuide dele, uma hora nós, até a ciência brinca falando que nós já nascemos morrendo, é sempre um dia a menos de vida que nós temos, né? Mas contudo, irmãos, Deus nos fez uma promessa da vida eterna. Então nós compreendemos que a vida ela é um dom de Deus. Mas para nós, como dizia o apóstolo Paulo, nosso morrer ele é um ganho, nosso viver é Cristo. Então a gente está de passagem aqui na terra, mas nós estamos debaixo de uma promessa, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós teremos um corpo transformado e em breve estaremos com Cristo nas nuvens, recebendo o nosso galardão. E lá não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então a promessa de Deus, a maior promessa que o crente pode ter, nós estudamos sobre tantas promessas durante esse trimestre, mas a maior promessa que eu quero que você tenha no seu coração, neste final de ano, é que até aqui o Senhor te sustentou, mas se hoje o Senhor colocar um ponto final, você fecha os olhos aqui, abre os seus olhos nas mansões celestiais, no paraíso, e aguardará junto com a igreja o arrebatamento para receber um novo corpo glorioso. Essa é a maior promessa. Hoje a gente tem dor, hoje a gente tem deficiência, hoje a gente tem dificuldades, a gente chora, a gente é triste, passa por tristeza, passa por aflição, mas em breve Jesus voltará buscar a sua igreja e nós receberemos um corpo glorioso nas mansões celestiais. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue trazendo entendimento para a tua vida, continue trazendo cumprimento das promessas e seja fiel até a morte. E a promessa de Deus é te dar a coroa da vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.